Boa noite, obrigado, pastor Jean. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite de retornar, né, e hoje encontro pessoas, da outra vez, menos pessoas, mas hoje mais pessoas conhecidas, né, pessoas que inclusive participaram do Empretec, quando eu estive aqui falando sobre o treinamento da Cimar, que foi participante meu também há muito tempo de treinamento que eu fiz do Empretec. Eu esqueci o passador, deixa eu pegar aqui. Opa, obrigado. E ainda mais quando é para falar sobre um tema que, como me foi proposto, planejar e conquistar. E antes de falar sobre, ou melhor, eu queria, quando eu me propus a fazer a palestra, eu até conversava com o irmão, que era no sentido de trazer uma palestra nova. Era uma nova palestra, nunca apresentei essa palestra, eu fiz especialmente para o dia de hoje, porque resolvi fazer uma abordagem diferente e que tem me chamado a atenção em todo esse tempo quando a gente conversa sobre planejamento com as pessoas, inclusive planejamento financeiro, né, de como as pessoas deixam a vida passar e quando se percebem do momento de tomar uma decisão, às vezes o momento já ficou para trás e acaba sendo um pouco tarde para tomar a decisão. E, para começar, eu queria trazer uma apresentação, já me falaram, eu sou Eduardo Lopes, e eu estou aqui hoje para falar sobre o tempo. Essa variante que dentro do planejamento de vida das pessoas é um dos principais elementos, porque ele é extremamente democrático, ele está aí para todo mundo, né? Então o tempo ele é o mesmo para todas as pessoas. E a pergunta que eu faço é: o que você quer do seu futuro? O que você está fazendo hoje verdadeiramente para ter um futuro transformado e da maneira como você quer que seja? O quanto as coisas que estão acontecendo hoje são decisões suas, ou elas são simplesmente o dia a dia que tem te arrastado para frente nessas 24 horas que é igual para todo mundo. Como eu falei, o tempo ele é democrático. Todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia. O rico, o pobre, o doente, o saudável, o forte, o fraco, todas as pessoas estão presas ao tempo. E é exatamente esse detalhe, é o que elas fazem com esse tempo, é que faz a diferença no resultado da vida das pessoas. Seja financeiro, seja de saúde, seja da própria espiritualidade, como ela usa esse tempo. As pessoas têm dificuldade, por exemplo, de se ver daqui a 5, 10, 20 anos. Por quê? Porque não conseguem preparar hoje o futuro que querem quando estiverem daqui a 5, 10, 20 anos. Então, eu queria falar do tempo. Você está vivendo efetivamente para você? O teu tempo você tem gastado para construir um futuro, um planejamento pessoal verdadeiramente para você? E dentro dessa esfera, dentro dessa pergunta, né, se você está vivendo o tempo para você, o tempo ele tem 3 dimensões de uso. E isso vocês vão perceber quando eu mostrar agora para vocês que todo dia, todas as ações do nosso dia a dia, elas estão casadas em 3 dimensões de tempo, que eu chamo de tríade do tempo. É um conceito já desenvolvido, aplicado, e que eu resolvi trazer hoje para apresentar para vocês nessa identificação de como as pessoas usam o tempo e como isso influencia no planejamento de cada uma delas. A primeira esfera é aquilo que é importante. Todas as pessoas têm algo importante para fazer na vida. E esse algo importante é aquele que está levando você, é aquele que leva você para o seu verdadeiro objetivo. O que é importante para você na sua vida? É a família? Então, o que você está fazendo para a sua família hoje? Que planos você tem para a sua família hoje? O que é importante? A sua espiritualidade? O que você está fazendo hoje para desenvolver essa espiritualidade? O que é importante para você? É saúde? O que você está fazendo com o seu tempo e que é importante para você cuidar da saúde? E assim vão em todos os detalhes, na sua vida financeira, na sua vida de relacionamento, no seu desenvolvimento intelectual. O que você tem, como você tem usado o seu tempo para as coisas que são verdadeiramente importantes, para aquelas que estão desenhando a sua estrada nesse planejamento pessoal, nesse planejamento de vida. Tem outros detalhes que são, dentro do seu tempo, aquilo que é urgente. Aquilo que é urgente é aquilo que rouba o teu tempo no sentido de saúde, de estresse, de tranquilidade, de comodidade para fazer. O urgente é aquilo que o tempo não pode esperar, eu preciso fazer. E aquilo só se tornou urgente, tirando algumas contingências naturais da vida, porque eu deixei de fazer quando era importante. Casamentos acabam e as pessoas tentam recuperar o casamento de uma maneira urgente,
porque deixaram de tratar quando era importante. Pessoas resolvem de maneira urgente cuidar das finanças pessoais, porque quando era importante deixaram de cuidar das finanças pessoais. Pessoas fecham ou tentam salvar a empresa de maneira urgente, porque aquilo que era importante para a empresa e para os negócios deixou de fazer quando era importante. E as coisas urgentes, elas não esperam. Elas tomam o seu tempo de uma maneira em que você acaba sendo absorvido pelas coisas urgentes e acaba esquecendo aquilo que é verdadeiramente importante na sua vida. E por fim, o terceiro aspecto do tempo é o tempo que eu gasto com as coisas circunstanciais. São as coisas que eu não quero fazer, mas eu acabo tendo que fazer. Por exemplo, eu não quero ir hoje numa festa de aniversário do sobrinho da prima da minha esposa. Mas eu tenho que ir porque está lá a família, eu tenho que dar essa satisfação. Mas era muito mais importante que eu estivesse em casa preparando a palestra para apresentar no dia seguinte para os meus participantes aqui. Era muito mais importante eu dar uma atenção para as finanças da minha empresa, ou mais urgente, mas eu estou na internet olhando os e-mails e vendo notícias que não são importantes. Eu estou passando a noite olhando séries, quando eu poderia estar dedicando um tempo para a minha família. Eu estou me perdendo em tempo e momentos que estão circunstanciais, que não me acrescentam crescimento, mas que tomam o meu tempo. Estudos mostram que em torno de 5 horas por dia, você perde fazendo coisas circunstanciais. E dessas 5 horas, entre 70% e 80%, você está na internet. Se você não tem um mercado online, se você não trabalha online, você está perdendo tempo da tua vida na internet. Vendo notícia, né? Eu tenho certeza que muitos assim já se pegaram. Eu vou dar uma olhada aqui nesse e-mail. Aí tem uma propaganda ali, não perca essa oportunidade, grande promoção da sua operadora. Aí você clica lá para ver essa promoção. Ao lado da promoção da tua operadora, tem uma outra propaganda que te chama a atenção para uma notícia sobre saúde. Você clica lá. Então você entrou para ler um e-mail importante para a sua empresa, no final você está vendo a propaganda de um medicamento vendido nos Estados Unidos que vai salvar a tua saúde. Isso é você estar vivendo em momentos circunstanciais. E existem combinações muito perigosas quando você usa o teu tempo, que deve ser dedicado às coisas importantes para que você planeje a sua vida, para que você estruture o seu tempo para gerar resultados verdadeiros para você, mas que conforme o seu uso do tempo, elas são extremamente perigosas. A primeira delas é aquela em que a importância ela tem um grau bem menor, as circunstâncias elas tomam um tempo maior da sua vida, mas a urgência é aquela que te absorve. Esse tempo que você tem vivendo dessa maneira, e eu costumo falar que é o tempo do super-homem, é aquele que está apagando incêndio o tempo inteiro. Ele está fazendo as coisas urgentes dentro de casa, ele está fazendo as coisas urgentes na empresa, ele está fazendo as coisas urgentes da questão financeira, ele está só tratando da saúde quando a coisa já estourou. É o verdadeiro candidato ao infarto, ao derrame, ao estresse, a estourar com a família, com a mulher, com o filho, com o empregado. Por quê? Porque vive na pressão, vive na condição do super-homem. Detalhe, nós não somos super-homens. Nós somos máquinas perfeitas, mas limitadas. E quando você tem uma vida mergulhada na urgência, ela é extremamente cansativa. O seu tempo é cansativo. Você não vê o tempo render. É aquele que acaba o dia e fala, nossa, eu fiz tanta coisa hoje que eu chego a estar cansado. Apareceu tanta coisa para eu fazer que eu estou cansado. As coisas aparecem porque você trata as urgências. Você não trata as importantes. Se você tratasse as coisas importantes que você deixa por último, você não estaria hoje apagando incêndio, carregando esse peso nas costas. Então, se você se identificou com essa condição de super-homem, atenção, porque você está vivendo um dos caminhos mais delicados em relação à sua vida pessoal, no que você diz, a família, a trabalho, a funcionários, a saúde, e como isso pode ser prejudicial para você. A outra combinação muito perigosa é quando a importância continua lá embaixo, você não tem essa percepção daquilo que é importante, você tem urgências
que aparecem rotineiramente para você, mas você vive muito mais nas circunstâncias. Eu costumo dizer que é quase a vida daquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. As coisas vão acontecendo. É a zona do Homer Simpson, não sei se vocês conhecem esse personagem, né? Um personagem de um desenho, onde o prazer dele é viver como a vida acontece, na frente da televisão, controle remoto na mão, comendo, né? Ele trabalha numa usina nuclear, e o que ele pode fazer para ele não ter trabalho, para ele ficar descansando, essa é a situação de Homer Simpson. E aonde está o perigo aí? É você, em determinado momento da tua vida, olhar para trás e falar com aquela sensação frustrante: o que foi que eu fiz da minha vida? O que foi que eu construí? É olhar para trás e falar: cadê aqueles sonhos que eu tinha lá atrás e que ao longo do tempo eu fui deixando acontecer? Eu deixei talvez a minha empresa quebrar ou render o que rende para pagar as contas e para mim tá bom. Eu tenho uma relação, né, que eu até brinco assim, água de chuchu com os meus filhos, né, sem graça. Eles levam a vida dele lá dentro do quarto, eu aqui no meu vendo televisão, né? Que casamento é esse que eu não construí verdadeiros laços de afetividade, de construção positiva? Que vida é essa que eu construí, que eu chego hoje e eu não tenho sequer uma previdência privada para cuidar da minha velhice, que está aqui na porta, está batendo aqui para mim. Então, aqueles que vivem nas circunstâncias, são aqueles que esperam o tempo passar, e como eu falei, o tempo ele é democrático, ele passa para todo mundo, só que quando eles se percebem que o tempo passou, ele vê que ele não construiu nada na vida. E a sensação de frustração, de derrota, ela é muito grande nesse momento, em que se vê e se percebe que não se construiu nada. E por fim, aquela que é também perigosa, que é quando eu tenho urgências em alto grau, e eu tenho também circunstâncias em alto grau. Eu não tenho nada planejado na vida, eu deixo a vida acontecer, mas eu vivo ao mesmo tempo no perigo e apagando incêndio. Eu digo que é a vida do homem elástico, é aquele que fica equilibrando os pratos. Eu resolvo um problema aqui, resolvo outro ali, mas como eu também não quero sair da minha bolha de conforto, esses problemas vão continuar aparecendo na minha vida. Eles vão continuar direcionando as minhas ações e os meus resultados. E eu tento o tempo inteiro me equilibrar entre aquilo que é urgente e aquilo que me dá uma sensação falsa de prazer e de tranquilidade, que é a minha zona de conforto. É eu não precisar fazer muito esforço, porque eu já tenho tanta coisa para resolver. Então, se ninguém me vê, eu me disfarço aqui no canto de cadeira, e se ninguém me olhar, para mim está ótimo. Se ninguém lembrar que eu existo, é melhor ainda, porque eu tenho muita coisa para fazer. E por fim, aquilo que é a combinação que eu chamo ideal, é que você tenha 10% da sua vida dedicada às circunstâncias, que você tenha momentos em que você vai poder, por alguma razão, ou melhor dizendo, não poder dizer um não, vai ter que ir naquela festa do sobrinho, da prima da sua esposa, que você vai ter que fazer aquele trabalho que talvez você não queira naquele momento, mas que, por uma necessidade ou por uma razão, você pode até perder. 20% de urgências, que naturalmente vão acontecer na sua vida. São 20% daquelas coisas que estão fora do planejamento, estão fora da rota que você traçou. E que você tenha 70% da sua vida dedicada àquilo que é importante para você. E como eu falei, o importante para você é aquilo que envolve a sua família, a sua religiosidade, a sua saúde, o seu desenvolvimento intelectual, as suas relações interpessoais, enfim, aquilo que faz você trilhar o caminho da sua felicidade. Porque o que te traz felicidade é uma vida planejada dentro daquilo que é importante para você, daquilo que você constrói como um resultado pessoal. E aí vem então a grande pergunta: tá, Eduardo, então como é que eu vou administrar o tempo? O que eu posso fazer para organizar a minha vida dentro de um planejamento, para ter finanças equilibradas, para ter uma vida de negócios equilibrada, para ter uma rotina, para ter minhas 24 horas equilibradas? E tem 5 passos que são básicos, e que se a gente fosse, lógico, estender aqui, eu teria que fazer um seminário com vocês, para que a gente trabalhasse, né, o desenvolvimento e a gestão de tempo. Mas vamos lá, vamos falar. O primeiro deles é descarregar. Como eu falei, nós somos máquinas incríveis, perfeitas, de um potencial
imensurável. Contudo, essa perfeição de estrutura também nos traz uma imperfeição de muitas capacidades. Uma delas é tentar guardar na cabeça tudo aquilo que eu tenho para fazer ou que para mim pode ser importante. Então, a primeira sugestão é descarrega. E quando eu digo descarrega, sente um dia, e o pastor falou que vocês estão planejando a vida, né? Tem um planejamento que tem esse compromisso de realizar, está ali na mão dele, inclusive, né? Organizado. A primeira sugestão nesses 5 passos é descarregar. Coloque ali o que você tem que fazer no trabalho, o que você tem que fazer na vida pessoal, o que você tem que fazer financeiramente, e mapeie isso em colunas, descarregando ali tudo o que você tem que fazer, de maneira mais objetiva possível. Ao invés de colocar assim, preciso arrumar a cozinha, coloque lá, preciso arrumar a porta do armário da cozinha. E aí você vai traçar critérios e vai numerar isso em critérios de importância. Aquilo que é importante e aquilo que efetivamente é urgente para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, financeiramente, para a sua empresa. E aí você vai mapear isso e ter então ali listado e organizado o que é verdadeiramente importante para você. Segundo passo, depois de descarregar, vem a palavra que é planejar. Eduardo, mas não é sobre planejamento? Mas a gestão de tempo faz com que você tenha um planejamento correto. Porque se você, por mais bonito que seja o seu planejamento, bem organizado, com a meta muito bem desenhada, uma meta smart, com todos os elementos para que ela seja conquistada, se ela não for feita dentro de um tempo organizado, você sempre vai deixar para depois. Você sempre vai arrumar uma desculpa muito verdadeira para deixar para depois. Ah, mas eu precisei resolver uma urgência e aí eu não pude. Ah, coisas aconteceram na minha vida circunstanciais e eu não consegui finalizar no tempo. Então, planeje, organize quais são as coisas ou as ações que você quer efetivamente realizar pelo grau de importância e coloque como você vai realizar. Eu acredito que quando vocês tiveram aí um momento de falar sobre planejamento, foi dito que o planejamento nada mais é do que você pegar uma grande tarefa e dividir em subtarefa com prazos definidos. Então, veja quais são essas tarefas de grande porte, que são as grandes tarefas que você tem na sua vida, e dentro daquele descarregar que você já fez, planeje em etapas menores com prazos definidos para acontecer. E aí você começa a organizar o seu tempo para a realização. Porque isso é que serve. O tempo serve para você realizar, para você construir resultados. Depois disso, terceiro passo, antecipar. Não deixe aquilo que é importante virar urgência. Se você tem que organizar a sua vida financeira e isso é importante para você, não deixe virar urgência quando o oficial de justiça estiver na porta para penhorar seus bens. Quando você estiver recebendo a carta da Receita Federal. Quando você estiver atrasado com salário de funcionário, com fornecedores, e aí tem que pegar um empréstimo a juros altos. Então, se organize. Antecipe aquilo que você tem que fazer como importante, e essas coisas importantes jamais vão se tornar urgentes. E quando você tem urgência para fazer, tem um elemento que ele entra em cena e que ele derruba 95% das pessoas. É o emocional. Quando as coisas são urgentes, o seu emocional ele fica abalado sobre aquela situação. Ou você tende a fugir, ou você tende a não dormir direito à noite, ou você tende a descarregar nos outros, o seu emocional vai ficar abalado. Não tenha dúvida disso, e eu tenho certeza que se eu perguntar, se alguém aqui já passou por isso, levantar a mão, eles vão me seguir porque eu já passei por isso. É normal, quando você não tem a percepção de fazer a gestão de tempo. Então, antecipar é muito importante entre esses passos que você pode dar na sua gestão de tempo para um bom planejamento. Próximo passo, quarto, priorize. Dê importância ao que é verdadeiramente importante. Estratégias de priorização existem várias. Tem fichamento, tem o sistema ABC, que a gente poderia, né, como eu falei, dar um seminário ou um workshop só falando de estratégias de gestão de tempo e planejamento. Mas priorize o seu tempo para executar as atividades que efetivamente vão levar você a um resultado. Esquece maratonar a série fim de semana do Netflix, esquece e-mails, ou não que você não possa ter esses momentos, não é isso.
É você saber quando esses momentos vão se encaixar efetivamente na sua rotina, no seu dia a dia. E essa é a questão de prioridade. Dar importância ao que é importante. Como é a frase mesmo, pastor, que o senhor vai botar no YouTube? Anotou? E crer passa pela possibilidade ou pela obrigação de você dar prioridade. Você não vai chegar num resultado se você não souber o que quer. Né? Tem uma frase que diz assim: quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho te serve. Então, quando você não tem prioridade, você vai acabar chegando, muitas vezes, aonde você não quer. E aí você vai ter que dar o caminho todo de volta para poder organizar a sua vida. E por fim, e último passo, seria o equilíbrio. Não adianta eu priorizar a minha vida exclusivamente financeira. Você tem família, você tem amigos, você tem a sua saúde, você tem o seu desenvolvimento intelectual. Não adianta eu pensar só na família e esquecer que eu tenho empresa, que eu tenho funcionários, que eu tenho uma vida financeira, que eu tenho responsabilidade em todas as áreas. Então, quando você prioriza e você dá importância, você tem que dar importância a todas as áreas da sua vida que fazem com que você seja uma pessoa equilibrada. Não adianta você ser feliz financeiramente e infeliz dentro de casa, com a família, não ter relacionamento com o filho tendo necessidades, né, afetivas, e você não pode disponibilizar seu tempo porque você tem que dedicar financeiramente. Tem até uma parábola que talvez alguns já tenham ouvido, é uma pequena história, né, que um grande empresário, no momento de reunião da empresa dele, fica com a obrigação de apresentar um grande relatório na segunda-feira. E ele leva aquele volume imenso de trabalho para casa, e o filho dele, todo fim de semana, no sábado, ou domingo, enfim, jogavam bola juntos. E aí o filho dele, toda hora entra no escritório e pergunta: pai, vamos jogar bola? Pai, vamos jogar bola? Ele: não dá, não posso ir, estou trabalhando, me atrapalha, e já perdendo a paciência, expulsa a criança do escritório, e o garoto, muito triste com aquilo, volta, e ele já estourado: o que você quer aqui de novo? Eu já falei para você não perturbar. Ele falou: pai, quanto você ganha por hora de trabalho? E aí o pai dele, para se ver ali, fala: eu ganho R$200. Pronto, já te respondi, vai embora. Meia hora volta o garoto, com um cofrinho cheio de moeda: pai, quanto você vende para mim do seu tempo por R$50? Então, essa é o que eu falo sobre priorizar. Não adianta você se dedicar só ao trabalho, não adianta você se dedicar só à sua saúde, ter um corpo bonito, né, ser saudável e tal, quando você não tem dinheiro nem para viver direito ou pagar suas contas. Então, equilibrar, procurar ter esse equilíbrio é fundamental para você continuar trilhando esse caminho, esse roteiro que você traçou como um planejamento dentro da sua vida. E aí eu queria fazer um apanhado assim, que chama muita atenção, que eu acho que vai chamar muita atenção, essa percepção. Hoje a medicina, ali é o número 10, cada um ali, né? Talvez não deixa para ver por causa da luminosidade, mas cada quadrinho daquele ali tem um número 10. E hoje a medicina, ela tem avançado muito e ela tem permitido cada vez a gente viver um pouco mais, né? A perspectiva de vida do ser humano cada vez tem aumentado um pouco mais. E vamos imaginar que a nossa linha do tempo seja de 100 anos. Cada quadrículo daquele ali é uma década que a gente tem para viver. Vamos imaginar aqui, não querendo ofender ninguém, mas que a gente esteja na média dos 40 para 50 anos. Estou puxando por mim. Então, 10, 20, 30, 40 anos da nossa vida já se foram. A gente tem esse tempo aqui para cima. Vamos imaginar que a gente siga a regra de dormir 1/3 da vida. Então, imaginando que a gente tem 50 anos pela frente e que a gente dorme 1/3 do nosso tempo, né, 8 horas por dia, em média, eu tenho mais ali aproximadamente... voltei. Avancei, peraí. Deixa eu voltar aqui. Temos aí, então, se a gente dorme aproximadamente 8 horas por dia, ou seja, 1/3 da vida, eu tenho ali um tempo, eu tenho mais ou menos, então, aí, menos 10 anos. Tenho 40 anos de vida, mais ou menos. Se eu considerar que eu perco, em média, 5 horas por dia, num tempo, né, como eu falei, em situações circunstanciais,
desses 4 anos que me restam, eu tenho aproximadamente menos 8, 10 anos também. Então, está me sobrando 30 anos em média pela frente. Se você pensar que você tem ainda, na expectativa de média de vida do brasileiro, por mais que a medicina te ajude, você vive em média 76 anos e pouco, é a média do brasileiro, você tem menos 10 anos pela frente. Então, o que te resta daqui para frente, de vida, de tempo, de realização, são aproximadamente 20 anos. E aí a pergunta que resta é, o que você está fazendo com o seu tempo hoje, para que você chegue aonde você quer daqui a alguns anos, do tempo que te resta para viver? É uma pergunta que ninguém faz, por quê? Porque a gente vive nas urgências, a gente vive no dia a dia, naquilo que está acontecendo, naquele momento. A gente não planeja lá para frente, a gente não pensa em tempo de vida, a gente só olha para ver o tempo que perdeu. Dificilmente as pessoas falam, eu tenho 20, eu tenho 30 anos ainda pela frente. Eu faço essa reflexão quase todo dia, e eu pauto nela muitas das minhas ações, porque eu sei que a maior parte do tempo de vida que eu tenho para viver já foi. E o quanto eu tenho dos meus 20, para alguns 30, vamos melhorar aqui, o quanto eu tenho de 20 ou 30 anos preparado para viver exatamente as coisas importantes da minha vida. Aquilo que para mim é importante. Fica a reflexão. E para finalizar, eu queria trazer Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo, este é o caminho, anda nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Aquilo que é importante para você tem que guiar a sua vida. Não a urgência e não o circunstancial. Planejar a vida é colocar prioridade naquilo que é importante, naquilo que vai efetivamente construir um resultado e uma satisfação pessoal de olhar para trás e falar, batalhei a grande batalha, né? Realizei aquilo que, se não tudo, a grande parte da minha vida foi para realizar aquilo que me trouxe hoje com uma condição de felicidade. Muito obrigado pelo dia, pela noite, né? Não deixa de ser um dia com vocês aqui. Pode me achar em eduardolopes.ef. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser comentar sobre a questão de gestão de tempo ou organização, pode falar, senão entrego de volta a quem de direito. Opa, perdão. Ele voltou lá para o... Deixa eu puxar lá na frente. Vou puxar lá. Eu acabei apertando aqui, foi para o final. A vida indo embora. Aí, pronto. Pastor. Muito obrigado.